Vejamos o primeiro sinal, a devolução de Israel. As profecias são muito claras. Cristo não voltará para esse mundo antes que o povo judeu tenha de volta sua nacionalidade. No dia de Ano Novo do ano 1000, os cristãos não tinham o que temer. Na época, o povo judeu estava espalhado por todo o mundo. Com a aproximação do ano 2000, os judeus podem comemorar seu retorno para a terra que Deus havia prometido para eles. E eles a transformaram numa terra e tanto. Os restos ressequidos do passado voltaram à vida. Milhares e milhares de árvores foram plantadas. O deserto foi transformado num pomar. Os israelenses modernos se mostraram dignos de uma promessa ancestral, mas não sem derramamento de sangue. O povo judeu, como nação, começou quando o patriarca Abraão obedeceu à vontade de Deus. Sai-te da tua terra, para a terra que eu te mostrarei. Esta é a terra que Deus prometeu a ele. Importante centro entre a Ásia e a Europa, no coração de onde nasceu a civilização. Uma terra de montes bucólicos e ricas praias salineiras. Geograficamente, os antigos judeus foram pegos no fogo cruzado entre as forças do Egito e da Síria, e cercados por povos decididos a expulsá-los da terra que eles acreditavam que Deus destinara para eles. Dessa época até hoje, a Terra Prometida sofre com guerras constantes. Com o tempo, a Assíria conquistou o reino de Israel ao norte. Suas 10 tribos se perderam na história. Mais tarde, o reino de Judá ao sul foi esmagado pelas forças de Nabucodonosor e seu povo foi levado prisioneiro para a Babilônia. Até que os persas destruíram a Babilônia e os descendentes de Abraão ficaram livres para voltar para a Terra Prometida. Mas a Terra Prometida estava ocupada por Roma. Roma construiu cidades, Roma construiu termas, Roma construiu anfiteatros e Roma trouxe seus deuses. O jugo romano era mais pesado do que os judeus podiam carregar. Eles se rebelaram e foi um levante que a poderosa Roma levou quase 4 anos para neutralizar. Enfim, a fúria de Roma se abateu sobre Israel com violência. Houve uma explosão de judeus em fuga que atingiu todos os cantos conhecidos do planeta. Em seu exílio, eles confiaram na promessa feita pelos profetas. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e do Ocidente. E os trarei, e eles habitarão no meio de Jerusalém. Eles serão o meu povo. Mas Jerusalém caiu nas mãos de forças muçulmanas que trouxeram o Islã. Durante séculos, a terra chamada Palestina fez parte do Império Turco-Otomano, até que os turcos foram derrotados na Primeira Guerra Mundial. Isso permitiu o retorno de alguns judeus para sua terra original. Até que nos anos 30, da Alemanha nazista chegaram ondas de ódio aos judeus, que obscureceram as perseguições do passado. Os judeus foram marcados com estrelas amarelas. As lojas judias foram destruídas. Sinagogas foram incendiadas, algumas vezes com a congregação dentro. Aos milhões, os judeus foram levados para campos de concentração num programa que visava a extinção do povo judeu de uma vez por todas. Explode a Segunda Guerra Mundial. Depois da derrota da Alemanha, os judeus sobreviventes do Holocausto foram para as costas de sua antiga terra natal para serem rechaçados em seguida. Então, depois de 9 meses de discussão, as Nações Unidas votaram pela divisão da Palestina no Estado árabe e no outro judeu. Em 14 de maio de 1948, nasceu o novo Estado de Israel. E com ele, o primeiro sinal do retorno de Cristo. As pessoas dançaram nas ruas. Elas vieram cantando. Judeus tão diferentes entre si como Marrocos é diferente de Manhattan. Judeus dos casbás e dos bazares, dos bairros de alfaiates de Nova York, dos esconderijos em Amsterdã, da Inglaterra e da Suíça, do refúgio na Suécia, da Índia e Etiópia, do Iêmen e Detroit.
Eles possuíam um laço de união bíblico com uma terra que a maioria nunca tinha visto. Também designarei lugar para Israel e o plantarei ali, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. Estas palavras do profeta Amós foram ditas há cerca de 2.700 anos. A devolução de Israel para o mundo parecia um sonho impossível, mas uma por uma as barreiras que impediam foram afastadas. Pelas mãos de Deus, muitos acreditam. Este sinal surgiu em nossa época. Quantos mais se seguirão?